Um, dois, testando. A paz do Senhor, meus irmãos. Devido nós temos problemas hoje de manhã na sede, aí eu vou estar retransmitindo aqui a escola bíblica para a gente ficar com registro aí dos irmãos que quiserem acompanhar, tá? Para não ficar uma lição perdida aí. Então, nossa lição, ela tem como tema um novo começo, a lição 7, e a gente vai estar tratando acerca da redenção, mas a gente vai fazer isso não hoje, principalmente não de uma maneira assim tão técnica, vamos dizer assim, trabalhando os termos de redenção, conceitos, de uma forma mais sistematizada, vamos dizer. Então a gente vai trabalhar muito a questão da redenção, Deus agindo por intermédio de um indivíduo ou em um indivíduo. Então a gente vai ver a redenção ela sendo, vamos dizer assim, aplicada em um dos personagens chaves da Bíblia, que é o Abraão, que ele é a pessoa pela qual Deus ele vai iniciar a sua promessa de redenção, que foi uma aliança que já foi feita em Gênesis 3,15. Então, na pessoa e vida e obra de Abraão, a gente vê um Deus que age, um Deus que atua. E na própria trajetória, na peregrinação de Abraão, juntamente com Sara, a gente verifica Deus realizando a redenção, né? Que a redenção é salvação, é libertação. E a gente vai ver essa redenção de Abraão, Deus visitando Abraão de um contexto idólatra, e aí dentro disso que a gente vai estar trabalhando, vai estar atuando. Antes, eu só queria fazer uma oração breve para que a gente possa estar iniciando a aula. Pai, em nome de Jesus, eu quero em nome e agradecer a Ti por tudo o que o Senhor é. Pedir ao Senhor nesta tarde que o Senhor possa ser conosco, nos abençoar, possa nos conduzir, Pai, segundo a Tua graça e a Tua misericórdia, Pai. É o que nós te pedimos neste momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pois bem, irmão, teve um probleminha aqui, caiu aqui o celular, mas a gente vai se arrumando, vai se ajeitando e a gente chega lá. Então, pois bem, então, antes de vamos dizer assim, eu só gostaria de dar um contexto histórico, teológico, bíblico, acerca da história que a gente vai estar trabalhando aí, esse novo começo. Quando a gente vai ver, a gente iniciou a nossa lição em Gênesis, nós acabamos em Gênesis capítulo número 6, onde a gente viu ali a queda. Então a gente esteve trabalhando dentro desse contexto. E a gente saiu do contexto de Gênesis 6, aí veio o dilúvio, e aí em Gênesis 9 a gente vê Deus fazendo uma aliança com Noé. E aí a gente começa a ver algumas promessas de Deus, né, a promessa divina. Em Gênesis 8:21 nós vemos Deus prometendo que ele não destruiria mais a raça humana pelo dilúvio, mas também Deus deixa claro que o ser humano ele é continuamente mau. Isso fica bem evidente na leitura que a gente faz do livro de Gênesis a partir do capítulo 8. E aí a gente vai ver todo o capítulo 9, Deus estabelecendo uma promessa divina para Noé, e também a gente vai ver Deus fazendo ordenanças, Deus orientando o Noé acerca da nova dieta que alimentar, ou seja, não comer carne, mas não comer o sangue do animal. A gente vai ver ordenança contra o assassinato do ser humano, e aí também a gente vê a ordem de multiplicar. Aí nós vemos a questão dessa aliança com Noé, ela sendo estendida para os seus filhos. E aí a gente vai ver também que
há um período ali em Gênesis 9:18 que Noé ele falha, né? Ele se embriaga e a gente vai agora a gente vai vendo que o contexto bíblico ele vai trabalhando em cima agora dos filhos de Noé. Aí quando a gente chega no Gênesis capítulo 10, a gente vai ver o livro de Gênesis nos mostrando a origem, a origem dos povos. Então é um novo recomeço. E a gente percebe que agora o Noé, vamos dizer assim, ele é o novo representante da raça humana pós-dilúvio. Aí o filho de Noé, Sem, Cã e Jafé, eles vão ser aí os responsáveis, vamos dizer assim, por todo a povoação da terra. E quando a gente vê a origem dos povos, você vê que começa nos Jefilitas, Camitas e Semitas. E é proposital, vai terminar em Sem, porque os Semitas, eles serão o clã que vai vir, vamos dizer assim, a descendência de Abraão. Então, tem algumas regiões que a Bíblia trabalha dentro do contexto histórico. A gente vai ver ali que é a Mesopotâmia, né, que é entre rios. Então, aí tem algumas regiões ali que é a Turquia, Irã, Iraque, Arábia Saudita, Israel e Síria. Só que Israel, ele está, claro, evidentemente ali em Canaã, mas quando a gente olha aqui, o que é mais importante? É Iraque, porque o Iraque é onde está a Babilônia e onde vai estar ali algumas civilizações, sumérios, arameus, caldeus, assírios, babilônios, e para nós o que interessa são os caldeus ou os acadianos, que é onde a gente olha ali no Iraque, o atual Iraque, onde está os caldeus, que é de onde vai se originar o Abraão, é onde Deus chama Abraão, por dizer. E aí, nós estamos aí situados numa data de 2091 anos antes de Cristo. Então, quando a gente vai continuar na leitura, nós vamos ver que a partir de 100, né, os semitas eles vão dar início ao clã, vamos dizer assim, do Abraão. Então, a gente vê Gênesis 11:27, o início da história de Abraão. Eu até gostaria de ler essa parte de Gênesis, capítulo de número 11, do versículo de número 27 em diante, porque aí a gente pega um contexto da origem da descendência de Sem, e aí é onde começa a história de Abraão. A gente vê assim, esta é a história da família de Terá. Terá gerou Abraão, Naor e Arã gerou Ló. Arã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Tanto Abraão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abraão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Arã, pai de Milca e de Isca. Ora, Sarai era estéril e não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abraão e seu neto Ló, filhos de Arã, sua nora, Sarai, mulher de seu filho. Arão e junto partiram de Ur dos Caldeus e para Canaã, mas ao chegarem a Arã, estabeleceram-se ali e Terá viveu 120 anos. Então a gente vai dando início aí no descendência do Abraão, e a gente vê começando a trajetória do patriarca a partir de Ur dos Caldeus em direção a Canaã. Uma das coisas importantes também da história de Abraão, quando a gente vai no capítulo 12, a gente vê que nos versículos de 1 a 3 a gente vai ver o chamado de Abraão. E uma das coisas importantes, a gente vai até chegar a um tópico comentar sobre isso, é em relação à aliança. Então Deus vai fazer algumas alianças com Abraão. A gente vai ver que no versículo de número 2 e versículo de número 3, a gente tem o chamado de Abraão. Ele diz assim: farei de você um grande povo. Aí aqui é em relação a quê? Em relação a Israel. E no versículo 3, assim, por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Aí a gente vai ter aqui a promessa da igreja. Tá? Então a gente tem, vamos dizer assim, duas promessas
uma mesma chamado, né? E essa aliança, ela é incondicional, ela não depende do Abraão, é o próprio Deus que está se comprometendo em cumpri-la. E em Gênesis 15, a gente também vai ver uma outra aliança incondicional que Deus vai fazer com Abraão, e até quando ele mata os animais, corta no meio e faz com que Abraão ele caia em um sono profundo, e o próprio Deus passa, né, como uma tocha de fogo entre os animais, e ele estabelece uma aliança com Abraão. E aí quando a gente vai para Gênesis 17, a gente vai ver que em Gênesis 17 Deus vai também estabelecer uma aliança, e a gente já vê que é uma aliança étnica, uma aliança entre Israel e os seus descendentes, e que ali Deus vai ser Deus de Abraão e do povo de Israel. É interessante que no versículo de número 4, Deus diz assim: da minha parte, esta é a minha aliança. E no versículo de número 9, ele diz assim: de sua parte, disse Deus a Abraão. Então fica bem certo essa questão de Deus cumprindo a parte dele e Abraão cumprindo a sua parte com os seus descendentes. Então aqui a gente vê que é uma aliança condicional, ou seja, Deus vai ser Deus de Abraão, vai ser Deus dos seus descendentes, mas eles têm que cumprir a aliança, né? Então é uma aliança condicional. E aqui a gente tem todo um contexto, vamos dizer assim, histórico, gramatical, geográfico, o chamado de Abraão. Então, prosseguindo aí, a gente já está aí na lição de número 7, e o objetivo da lição é o chamado de Abraão e Sara. Ela... Pastor, você está falando, vê se melhorou o som aí. Tá? Se me dá um retorno para mim aí, eu te agradeço, porque como eu não consigo ver o retorno de som. Por isso, se eu puder me ajudar, eu agradeço aí. Se ficar bom, o senhor me avisa, porque eu aumento a voz aqui, que eu estou falando um pouco baixo. Aí, vê se melhorou, pastor, por favor, para mim aí, eu agradeço. Só dá um joinha aí, dá um gostinho. Então, o chamado de Abraão e Sara para que fossem participantes de uma aliança com Deus é um exemplo para os crentes da nova aliança em Jesus Cristo por meio do seu sangue. Então, o objetivo da lição é isso, é mostrar que o chamado de Abraão e Sara e sua aliança, ele é um exemplo para nós como crentes em Jesus na nova aliança. O textuário, ele diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Gênesis capítulo 12, versículo de número 1. A verdade prática diz assim: o patriarca Abraão creu em Deus, e isso foi fundamental para que o plano da redenção aqui, irmão, entenda-se como o plano da salvação, tá? Inicia-se por meio de sua descendência, tá? Então é por meio da descendência de Abraão, a qual Deus chamou, que Deus vai estabelecer o plano salvífico em Cristo Jesus, tá? Então, quando vê os tópicos da lição, é o chamado, uma aliança, uma concessão, um compromisso. Então esses são os tópicos, são 4 tópicos que a gente vai estar abordando. Deixa eu dar mais uma olhada aqui. Então, a introdução da lição. Diz assim: introdução. Se os outros planetas são habitados, então devem estar usando a Terra como o seu manicômio. Eu vou só dar uma arrumada aqui no microfone, para ver se vai melhorar aqui o som para os irmãos. Então diz assim: então devem estar usando a Terra como seu manicômio. Podemos achar esse comentário engraçado, mas ele não nos faz lembrar de um fato triste. O mundo encontra-se num estado de caos e as coisas não parecem estar melhorando. Qual é o problema? A origem de tudo isso remota aos acontecimentos registrados no livro de Gênesis, com exceção do relato nos capítulos 1 e 2. Os 11 primeiros capítulos de Gênesis registram uma sucessão de erros dos seres humanos, erros estes que estão se repetindo nos dias de hoje. Primeiro, o homem e a mulher desobedeceram a Deus e foram expulsos do jardim, capítulo 3.
Caim matou seu irmão, Abel e mentiu sobre o que havia feito no capítulo 4. A humanidade tornou-se tão corrompida que Deus limpou a terra com um dilúvio, capítulo 6 e 8. Noé embriagou-se e seu filho Caim viu a nudez do pai, capítulo 9. Rebelando-se contra Deus, os seres humanos construíram uma cidade e uma torre. E Deus precisou mandar uma confusão para acabar com essa rebelião. Desobediência, homicídio, engano, bebedeira, nudez e rebelião parecem coisas bem atuais, não é? Então parece que a gente está vendo a história se repetindo, né? Então, se fosse Deus, se você fosse Deus, o que você faria com tais pecadores? Homens e mulheres criados à sua imagem. Uma pergunta aqui. Provavelmente eu os destruiria. Poderia ser a sua resposta. Mas não foi isso que Deus fez. Antes chamou um homem e sua esposa para que deixasse o seu lar e fosse para uma nova terra, de modo que pudessem dar um recomeço à humanidade. Em consequência do chamado de Deus e de sua fé obediente, Abraão e Sara, em última análise, propiciaram ao mundo a nação judaica, a Bíblia e o Salvador. Onde estaríamos hoje se Abraão e Sara não tivessem confiado em Deus, né? Então, consideremos os elementos envolvidos em sua experiência, ou seja, na experiência dos patriarcas aí, especificamente em Sara e Abraão. O tópico 1, a gente vai falar sobre o chamado, que quando Deus chama Abraão para que ele saia da sua terra, do meio da sua parentela. Então, quando Deus chamou, a salvação vem porque Deus, em sua graça, chama o pecador, o qual responde pela fé. Efésios 2, versículo 8 e versículo 9. E 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo 13 e versículo 14. Diz assim, Deus chamou Abraão do meio da idolatria. E aí diz assim a Bíblia em Josué 24, 2. Então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor o Deus de Israel, além do rio, habitaram antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Josué, capítulo 24, versículo 12. Ou seja, quando Deus chamou Abraão, ele estava em um lugar onde, vamos dizer, a idolatria ela reinava. Quando se encontrava em Ur dos Caldeus, Gênesis 11, 28, versículo 31, capítulo 15, versículo 7, e Neemias 9, 7, uma cidade dedicada a Nanar, o Deus Lua, Abraão não conhecia o verdadeiro Deus e não havia feito nada para merecer conhecê-lo. Mas, em sua graça, Deus o chamou. Não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, outros. João capítulo 15, versículo 16. Então, a gente percebe que o ambiente quando Deus chama Abraão, é um ambiente idólatra, tá? E continuando aí quando Deus chama no subtópico 1. Abraão tinha 75 anos quando Deus o chamou, de modo que a idade não é obstáculo para a fé. Ele confiou em Deus durante 100 anos, Gênesis 25, 7. E hoje podemos aprender com sua experiência e andar pela fé e a viver de modo agradável a Deus. Abraão era casado com Sara, sua meia-irmã, Gênesis 20, versículo 12, e não tinha filhos. No entanto, Deus usou esse casal para fundar uma grande nação, porque ele, no caso Abraão, único quando eu chamei, o abençoei e multipliquei. Isaías 51, versículo 12. Porque Deus chamou um casal, nada promissor, como esse para uma tarefa tão importante? Paulo nos dá a resposta. Eu até gostaria de ler lá em 1 Coríntios, no capítulo de número 1, a partir do versículo de número 26 até o versículo 31, que nos diz assim: Irmão, pense no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus os escolheu
o que para o mundo é loucura, para envergonhar o sábio, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. E ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Isto é justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se glorie, glorie-se no Senhor. Então, o chamado de Abraão, ele nos deixa bem claro aí, né? Por que Deus chama pessoas assim que, aparentemente, né, quando a gente olha para a pessoa de Abraão, ele é um homem, é um candidato menos promissor que a gente vai ver. Ele é um homem de 75 anos, uma esposa estéril, e ele vai sair do lugar dele e vai para um lugar que ele nem conhece. Então a gente fala só Deus mesmo para fazer essas coisas. Então isso deixa bem claro, né? Quando Deus chamou ele e humanamente falando, a gente vai ver, não tinha condições nenhuma para que o plano de redenção de Deus ele fosse executado em Abraão. Mas aí hoje a gente vê e a gente reconhece como Deus ele é poderoso através daí do quando Deus chamou Abraão. E o 2 diz assim, como Deus chama. Assim, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai. Atos 7:2. Não nos é dito como Deus apareceu a Abraão, mas de acordo com o registro de Gênesis, foi a primeira de 7 vezes que Deus se comunicou com Abraão. A revelação de Deus deve ter mostrado a Abraão a vaidade e a insensatez da idolatria em Ur. Quem iria querer adorar um ídolo morto depois de ter um encontro com Deus vivo? Então, como Deus chamou Abraão, né? É um idólatra, e após ele ter um encontro com Deus, ele agora vai se converter, né? Então não vai fazer mais sentido Abraão ser um idólatra. E aí a Bíblia nos diz assim, né? Porque eles mesmos anunciam de nós o qual a entrada que tivessem para convosco, que como dos ídolos vos convertesses a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. E esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, sobre Jesus, que nos livra da ira futura. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, versículo 10. Porque Deus, que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo, 2 Coríntios 4:6. Então isso descreve o que é a experiência da salvação. Então, quando Deus, como Deus chamou Abraão, chamou um homem idólatra, e quando ele vai ter um encontro com Deus, né, imagina Abraão no meio idólatra, de toda idolatria, agora ele ouve a voz do Deus verdadeiro, ele tem um encontro com o Deus verdadeiro. Então isso fez mudar toda a forma de Abraão ver a realidade, né? E continuando aí, no entanto, Deus também falou a Abraão. Então a gente tem primeira parte, né? A gente tem um encontro sobrenatural com Deus, né? A primeira parte. E também em Gênesis 2:12, do versículo 1 ao versículo 3, a palavra realizou o milagre de fé. Assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Romanos 10:17. Foi um chamado para que Abraão se separasse da corrupção ao seu redor. Ele obedeceu pela fé, Hebreus 11:8. A verdadeira fé baseia-se na palavra de Deus e conduz à obediência. Deus não poderia abençoar e usar Abraão e Sara a menos que estivesse no lugar onde o Senhor queria que estivesse. Não vos prendai a um julgo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? 2 Coríntios 6:14. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então, como Deus chama? Abraão teve uma experiência sobrenatural com Deus, é evidente, ele teve um encontro com Deus, e na segunda parte, quando Deus vai chamar ele, Deus o falou por meio da palavra.
E aí, o que é Abraão? Abraão, Deus o chama para uma obra que Deus tem com ele. E o que Abraão tem que fazer agora? Abraão ele tem que se desvincular de todo um contexto de idolatria. Não faz sentido Abraão ser chamado por Deus, ser escolhido por Deus e continuar numa vida de idolatria. E aí Paulo em 2 Coríntios ele fala isso, né? Ele fala da vocação do santo. Hoje, por exemplo, um cristão que hoje está em Cristo, ele não pode ter uma vida como a gente usa, né? Um pé na igreja, um pé no mundo. A gente tem que tomar uma decisão. E como que a gente faz isso? Por meio da palavra. É a palavra de Deus que vai nos direcionar. Deus vai nos direcionar por meio da sua palavra. E 3, né? Por que Deus chama? Continuando aí. Há pelo menos 3 motivos pelos quais Deus chamou Abraão e Sara. Em seu amor, Deus estava preocupado com a salvação deles. O primeiro ponto é a salvação. De modo que revelou a sua glória e compartilhou com ele as suas bondosas promessas. Mas, além da salvação pessoal deles, o propósito de Deus era abençoar todos os povos da terra. Isso aconteceu quando Deus enviou seu Filho ao mundo por meio do povo de Israel. Cristo morreu pelos pecados do mundo, 1 de João, capítulo 2, versículo 2, capítulo 4 e versículo 14, e quer que sua igreja conte as boas novas da salvação a toda a terra. E disse-lhe, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Então, esses 2 primeiros pontos. Deus salvou porque Deus queria a salvação deles. O segundo ponto, o outro propósito, é que Deus queria que por meio deles, o Salvador, o Senhor Jesus, fosse o Salvador de todo o mundo. E o terceiro ponto, existe porém um terceiro motivo. A vida de Abraão é um exemplo para todos os cristãos que desejam andar pela fé. Abraão foi salvo pela fé, Gênesis 15, 6, Romanos 4, versículo 1 a versículo 5, Gálatas capítulo 3, versículo 6, versículo 14, e viveu pela fé, Hebreus 11, 8 a 19, e essa fé ficou evidente em sua obediência, Tiago capítulo 2, versículo 14 e versículo 26. Abraão obedeceu quando não sabia onde, né? Hebreus 9, 11, 9, é até interessante nós lermos aí Hebreus capítulo 11, versículo 9 e versículo número 10. Hebreus 11, 9. Que nos diz assim: pela fé peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha, viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, com herdeiros da promessa. Então, ele nem sabia para onde ir, ele peregrinou. Como? Né? Versículo, pela fé, Abraão também, e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou aquele que havia de feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como estrela do céu, então incontáveis como a areia da praia do mar. Então, assim, ele não sabia para onde ele ia e como que Deus iria fazer, e nós devemos fazer mesmo. Então, ele é um modelo de vida com Deus. Então, quando Deus nos chama, né? Porque Deus chama, a gente não, Deus não nos dá um mapa, Deus nos dá um Waze. Você vai sair da sua casa, vai percorrer tantos lugares. É ir pela fé. Tá? Abraão e Sara não eram perfeitos, mas de modo geral, sua caminhada caracterizou-se pela fé e pela fidelidade. Quando pecaram, sofreram por isso, e o Senhor mostrou-se sempre pronto a perdoá-los. Quando se arrependeram, ao estudar a vida de Abraão e Sara, você verá o que é fé, como andar pela fé. Descobrirá que quando você confia no Senhor, nenhuma aprovação é impossível de vencer e nenhum fracasso é permanente. Tá? E o resumo do nosso tópico aí é hoje. E hoje podemos aprender com a sua experiência, no caso de Abraão, andar pela fé e a viver de modo agradável a Deus. O segundo tópico é uma aliança. Então a gente vai abordar a questão da aliança. Tá? Então, o capítulo 12, do versículo 1 até o versículo de número 3, é uma aliança que Deus vai
está estabelecendo, que estabeleceu com Abraão. Então, então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, eu o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então aqui é uma aliança que Deus está estabelecendo com Abraão. Então, o primeiro subtópico, a fé que não tem por base a emoção. A fé não se baseia em sentimentos, apesar de, sem dúvida, as emoções fazem parte da experiência da fé em certas ocasiões. Hebreus capítulo 11, versículo 7. A verdadeira fé baseia-se na palavra de Deus. Romanos 10, 17. Deus falou a Abraão e disse o que faria para ele, e por meio dele, se ele confiasse e obedecesse. Tem uma frase interessante aqui do Joseph Parker que diz assim: grandes vidas são moldadas por grandes promessas. E certamente esse foi o caso de Abraão e Sara. A aliança de Deus concedeu-lhe a fé e as forças de que precisavam para uma vida toda de peregrinação. 2. Somos salvos ao crer na promessa. Então, não somos salvos a fazer a promessa a Deus. Somos salvos ao crer nas promessas de Deus. Foi Deus quem, em sua graça, deu a sua aliança a Abraão e ele respondeu com fé obediente. Hebreus capítulo número 11, do versículo 8 até o versículo 10. A maneira como você responde às promessas de Deus determina aquilo que fará da sua vida. Então, nós somos salvos o quê? A crer nas promessas de Deus. Então, Deus te chamou. Qual é o seu posicionamento diante daquilo que Deus te chamou? Qual é a sua reação? Qual é a sua atitude? O que você faz? Então, a Bíblia registra várias alianças de Deus, começando com a promessa da redenção em Gênesis 3,15 e culminando com a nova aliança por meio do sangue de Jesus Cristo, Lucas capítulo 22, versículo número 20 e Hebreus 8. A palavra hebraica traduzida por aliança tem vários significados. O primeiro, comer com alguém, o que sugere comunhão e concordância. 2. Atar ou acorrentar, o que significa um compromisso. Distribuir, o que sugere compartilhar. Quando Deus faz uma aliança, entra num acordo e compromete-se a cumprir as suas promessas. Trata-se de um ato de mais pura graça. Então você vai ver que, por exemplo, quando Deus tem ali, quando os anjos vão ter um encontro com Abraão, ele come com Abraão. Você vai ver que Gênesis 17 é um exemplo claro de Deus ali fazendo um compromisso com Abraão. E você vai ver quando o próprio Gênesis 17, quando Deus vai assim destruir Sodoma e Gomorra, o que ele faz? Ele vai assim: eu ocultaria alguma coisa de Abraão? Tá? Então você vê que da parte de Deus, como Deus cumpre fielmente a sua aliança. Então essa questão do pacto, essa questão de concordância, de ter comunhão, de compartilhar as coisas. Tá? Então aliança significa isso, significa um comprometimento com as promessas de Deus. Deus é o que executa a aliança. Tá? Então observe o contraste entre Gênesis capítulo número 11, versículo 1 a 9. Então o que está acontecendo aqui? A Torre de Babel. Tá? Então, em Gênesis 12, e Gênesis 12, 1 a 3, que é o chamado de Abraão. Tá? Então, no capítulo 11 a gente tem a Torre de Babel, e no capítulo 12 a gente tem aí o chamado de Abraão, o restabelecimento da aliança de Deus com Abraão. Em Babel, os homens disseram: façamos. Mas para Abraão Deus disse: farei. Em Babel, os homens queriam tornar o seu nome célebre, mas foi Deus quem engrandeceu o nome de Abraão. Em Babel, os trabalhadores tentaram unir os homens para depois dividi-los. Mas, por meio de Abraão, o mundo todo foi abençoado e todos os cristãos são unidos em Jesus Cristo. E você vê que a Torre de Babel mostra isso. De um lado, os homens querem engrandecer o seu nome. E Deus vai lá e confunde todo mundo. E com Abraão, Deus diz assim: ó, eu vou te
eu vou fazer, eu vou engrandecer o teu nome. E em Atos, né, é claro que Pentecoste, Atos 2, é o inverso de Babel. Porém, o Pentecostes não poderia ter ocorrido sem a aliança de Deus com Abraão. Aí lá em Gálatas 3,14, o apóstolo Paulo diz assim: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebemos a promessa do Espírito. Tá? Então a gente vê aí que Deus é quem executa a aliança. Então a síntese do tópico 2, né? Grandes vidas são moldadas por grandes promessas. A frase do Joseph Parker. 3. Uma concessão. Então, o que a gente vai ver aqui? A concessão é a pessoa ceder. Tá? É a pessoa... A gente trabalhou isso quando a gente estudou na lição passada, que eu fui falar sobre Noé, e a gente ali com descendência, quando os filhos de Deus, eles tiveram relacionamento com as filhas dos homens. Então, o que ocorreu? Os filhos de Deus, nesse conto, descenderam. Então, eles voluntariamente decidiram a ter relação com as filhas dos homens. E aí começou a haver uma corrupção na descendência santa, ou na descendência piedosa. Tá? Então, os primeiros passos na fé. Aí, no terceiro tópico. Os primeiros passos da fé nem sempre são gigantescos, o que explica o motivo de Abraão não ter sido completamente obediente a Deus. Em vez de deixar a família conforme Deus havia ordenado quando saiu de Ur, Abraão levou consigo o pai, o sobrinho Ló e todos permaneceram em Harã, até que seu pai morresse. Tudo aquilo que você traz consigo da antiga vida para a nova pode causar problema. Terá o pai de Abraão serviu de empecilho para que Abraão obedecesse plenamente ao Senhor. Ló criou sérias dificuldades para Abraão até que os dois finalmente decidiram separar. Quando saíram de Ur, Abraão e Sara levaram consigo uma concessão pecaminosa que em 2 ocasiões lhe causou problema. Quando a gente vai ler Gênesis, capítulo número 20, versículo número 13, olha a concessão, né? O que eles assim cederam ao que diz Gênesis 20, 13. Diz assim: quando Deus me fez sair errante da casa do meu pai, eu disse a ela, ou seja, a Sara: assim você me provará sua lealdade em qualquer lugar onde formos. Diga que eu sou seu irmão. Então, você vê, ele sai lá e ele falou assim: ó, a gente vai contar uma mentirinha aí. Por quê? Porque havia qual era o costume, né, da época? Quando se tinha uma mulher muito bonita, os líderes, né, poderosos da época simplesmente matavam o marido e ficava com a esposa. Só que em Abraão isso tem um problema. Por quê? Porque quando a gente olha para Abraão, qual é o problema? O que isso denota? Isso denota medo. E isso denota também falta de fé, falta de confiança. E é uma coisa meio assim contraditória, porque o Abraão, o que ele é? Ele é o pai da fé. E aí a gente vê como é que um pai da fé, ele toma uma decisão dessa de fazer essa concessão, né? De mentir quando chegasse em lugares hostis, vamos dizer assim, que lhe apresentasse algum tipo de perigo. E é interessante a gente ver a Bíblia, porque a gente vê que a gente, às vezes, no nosso imaginário, a gente cria esses homens como, assim, pessoas assim, extremamente santas, piedosas, não que eles não foram, mas que parece que eles não tiveram falha. Mas justamente a narrativa de Gênesis mostra o quanto que eles erraram, o quanto que eles falharam. O próprio, né, os primeiros passos ali, quando Deus o chama, ele vai para Harã com o pai, e isso, claro, causa um impedimento, um atraso, vamos dizer assim, na trajetória que Abraão ia ter com Deus, e esse tipo de concessão que causou. E é uma concessão pecaminosa, como diz, quando ele chega lá no Egito, o que ele faz? Ele vai mentir. Né? Quando ele chega lá em Abimeleque, o Abimeleque também vai mentir. E o que a gente vê? A gente vê que se não fosse uma intervenção de Deus, tá? Poderia... Você vê, é interessante isso, né? Deus intervém na mesma mentira ali que estava sendo
foi feita entre os dois. Então, para uma pessoa que foi chamada por Deus, é inconcebível esse tipo de concessão, né? A gente não pode fletar com o pecado, né? Então, a vida exige separação total, tópico 2, né? Então, quando a gente olha aí, assim, a vida de fé exige separação total daquilo que é mal e dedicação total àquilo que é santo. A gente até chegou a ler isso lá em 2 Coríntios, né? Não tem associação com incrédulos, e capítulo 7 do versículo 1 de 1 Coríntios, que nos encoraja a ter uma vida de santidade. Ao estudar a vida de Abraão, veremos que com frequência ele foi tentado a ser condescendente, né? Condescendente é você ceder voluntariamente a situações contradizentes a Deus. Isso é muito comum, tanto em personagens bíblicos, né? Em tanto, por exemplo, o povo de Israel é muito assim emblemático isso, né? É muito didático, a gente vê, e até na próxima lição da semana que vem a gente vai entrar aí na questão de Israel, né? Porque a gente vai mostrar a redenção aí demonstrando isso através do povo. E é interessante te ver isso, né? Como que nós, voluntariamente, nós cedemos a situações que muitas das vezes são contraditórias, são pecaminosas contra Deus, né? Deus nos testa a fim de edificar a nossa fé e distrair o que é de melhor em nós. Mas o diabo nos tenta a fim de destruir a nossa fé e de extrair o que é de pior em nós. Então a vida de fé exige separação total. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Quando Deus nos chama, né, a gente tem que tomar cuidado com concessões. Eu não dei o versículo, a passagem, né, uma concessão. Isso está em Gênesis, no capítulo 11, do versículo 27 até 32, que é quando Deus ele vai começar a contar a história de Abraão, e ele traz o seu pai, e Deus disse que era para ele sair só ele. E no versículo 12, capítulo 12, versículo 4, quando mostra ali que ele levando o sobrinho, tá? Então, apoiado em Deus pela fé. Quando andamos pela fé, só podemos nos apoiar em Deus, sua palavra, seu caráter, sua vontade, seu poder. Não que você tenha que se isolar de sua família e amigos, mas não os considera mais seu primeiro amor e primeira responsabilidade. Lucas 14, 25 e 27 fala muito isso, né? Vou aproveitar, vou até aqui ler Lucas capítulo de número 14, o versículo 25. Eu vou ler até o versículo de número 28, eu acho interessante fazer essa leitura. Então, nos diz assim, né, a partir do versículo 25. E no meu título da minha Bíblia, né, a minha Bíblia NVI, diz assim, o preço do discipulado. Eu acho que pega bem a ideia, né? Uma grande multidão ia acompanhando Jesus, e este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e irmãs, até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Aí ele faz uma pergunta, né? É interessante isso aqui, que Jesus coloca que aquele que vem após ele, né, os seus próximos, seus familiares, não pode ser prioridades. Somente Jesus, até a nossa própria vida particularmente. E ele fala para tomar a cruz, né? Cruz, todo mundo sabe que o simbolismo de cruz é de sofrimento, de angústia, de dificuldades. E no versículo 28 que chama a atenção, porque Jesus fala que quando você vai construir alguma coisa, né, primeiro você vê, será que eu vou ter condição de chegar até o final? O material vai dar? Então, seguir Jesus é algo assim impensado, né, algo ilógico, e tem que ver, né, algo assim 100% emocional. Porque quando você escolhe ser discípulo de Jesus, quando você escolhe ser um seguidor de Cristo, a viver uma vida piedosa, você vai ter que usar aquela palavrinha que todo mundo sabe, conhece, mas que na prática é difícil, que é renúncia. É renunciar a si mesmo, é renunciar a tudo que está em sua volta e colocar Deus como prioridade.
Então é uma das coisas assim complicado, mas para que a gente não venha fazer concessões, né? O seu amor por Deus é tão intenso ao ponto de fazer com que, em termos comparativos, o amor pela família pareça ódio, né? Às vezes, você faz o que você faz, parece que você não ama a família. Deus nos chamou para a solidão, Isaías 51, versículo 1 a 13, e não devemos fazer concessões. Então a vida daqueles que são chamados por Deus, né, irmãos, não é uma vida muito fácil, né? E o resumo do tópico aí, né? Ao estudar a vida de Abraão, veremos que com frequência ele foi tentado a ser condescendente, né? A ceder de uma forma voluntária a situações errada, né? E por vezes chegou a ceder. É interessante isso, né? Porque a gente está falando de um patriarca que a gente não vai mostrar. Ele cedeu, falhou, pecou e isso lhe custou muito caro. Chegou um momento em Gênesis capítulo de número 17, né, no versículo 1, Deus chega para Abraão e fala: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. E o que tinha acontecido, né, anteriormente? Ele tinha tido uma relação com Agar, vamos dizer assim, incentivado por Sara, e Deus já falou: e aí? Né? E essa coisa, você anda na minha presença e ser perfeito. Interessante, por exemplo, quando a gente vai ver o Jó, né? Quando o primeiro capítulo, o que Deus fala de Jó? Deus fala para Jó assim, ó, e Deus deu, o próprio Deus deu testemunho, ó, ele é íntegro. Eu até disse hoje pela manhã, por exemplo, vai dar uma olhada quantas vezes aparece a palavra íntegro em relação a Jó. Tá? E interessante que eles são contemporâneos, eles estão estão no mesmo período histórico. Tá? E não poderia ser diferente de um homem como Abraão, cuja o legado, nós estamos hoje aqui, há milênios de anos depois, falando dele e do exemplo dele como fé, exemplo de vida. Tá? Então é muito importante a gente tomar cuidado com essas questões de concessões. Tá? Então, e hoje a gente hoje a nossa vida, né, na igreja, hoje as pessoas parece que não têm levado muito a sério. Mas a gente vai falar aí de compromisso agora, acho que aí dá para aprofundar um pouco mais. Então, indo aí para o último tópico, tá? E os irmãos também, irmãos, quiser fazer alguma perguntinha, pode, porque aí como eu estou no celular, o celular ele mostra aqui as mensagens, tá? E conforme eu conseguir ver alguma coisa aqui, a gente tenta responder. Se irmãos quiser colocar alguma colocação, pode escrever aí, só não não escreve um livro, tá? Mas pode colocar aí o que você achar, algum ponto seu é interessante. Se eu conseguir ver aqui, eu dou uma lida aqui. Então, o subtópico 4 vai falar assim, um compromisso, né? E aí a passagem que a gente vai trabalhar aí, vai bolsar, é do Gênesis capítulo 12, do versículo número 4 ao versículo número 9. E assim, o primeiro subtópico, assim, a fé nos leva a mudar. Então, ver o versículo 4 do capítulo 12, assim, e partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 70 anos quando saiu de Harã. Levou a sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que havia acumulado e os seus servos, comprados em Harã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Então, a fé nos leva a mudar. Por ter sido o amor de um filho, pode ter sido o amor de um filho por seu pai idoso, que fez Abraão protelar. Né? Aí tem aquela passagem de Lucas, capítulo 9, a partir dos versículos 59, 62, bem conhecida, né? Que Jesus chama o pai, ele vai chamando, não, Senhor, deixa que eu primeiro, enterre meu pai, né? E aí Jesus foi duro lá também, né? Mas finalmente chegou o dia em que ele e Sara tiveram de sair de Harã e dirigir-se à terra que Deus havia escolhido para eles. É impossível ter fé e duvidar. Tiago, capítulo número 1, versículos 6 e 8. E não se pode servir a dois senhores, Mateus 6, 24. A fé exige compromisso. Então não existe fé e dúvida na mesma frase, né? Então ou você acredita ou você não acredita. Então quando você tem um compromisso de fé com Deus, isso vai te exigir que você honre com isso. Então a fé, quando fala, eu tenho fé. E não é fé pela fé, é que você tem fé no quê? Em Deus. E isso levou o quê? É mudança.
Então, imagina, Abraão ele teve que sair de Ur dos Caldeus. De Ur dos Caldeus até Harã vai dar mais ou menos aí uns 1.000 quilômetros. Tá? Se a gente tem uma ideia, a trajetória de Abraão, de Ur dos Caldeus até o Egito, onde ele foi, que é saindo até um pouco de Canaã, é 1.600 quilômetros se a gente fosse fazer pegar colocar o mapa e medir. Mas quando a gente vai ver a trajetória dele, né, a caminhada, ele vai sair caminhando, ele está em U, então ele vai subir, aí ele vai parando, aí ele para lá até que o pai morra, depois ele começa, vamos dizer assim, descer, ele vai vir mais ali para o sul, tá? Então ele vai andar mais ou menos mais 1.000 quilômetros. Então tudo isso existe um compromisso, né? A pessoa vai sair do lugar que ele está em uma região que é o início do berço da civilização, é um lugar já um pouco avançado, né? Ele é nômade, mas lá ele é, vamos dizer assim, um semi-nômade. Ele vai para um lugar onde ele não sabe como é que vai ser, o que espera. Então a gente vê que a fé ela nos leva à mudança, mas exige compromisso, tá? Às vezes tenho a impressão de que o compromisso é algo em extinção no mundo de hoje. Muitas pessoas não querem se comprometer com seu emprego, com os seus votos matrimoniais, nem umas com as outras. Aí tem uma frase muito interessante, né, que acho que ela é muito, acho que dos nossos dias, assim, vou fazer as minhas coisas do meu jeito. Quem nunca já ouviu essa frase, né? E continuando aí, né? Essa é a essência da filosofia dos nossos tempos. É a atitude que também invadiu as igrejas. Muitos cristãos não se comprometem com o ministério da igreja e vão de uma igreja para outra sempre que muda o pastor ou a programação musical. Hoje em dia, a palavra-chave é temporário. Professores temporários de escola dominical, coordenadores temporários do grupo de jovens, membros temporários da igreja e até pastores temporários. Onde estaríamos hoje se Abraão e Sara não tivessem assumido o compromisso de obedecer ao Senhor pela fé? Aí fica aí para nossa reflexão. O subtópico 2, né? A fé nos conduz a objetivos. Aí a gente vai ver isso aí no versículo de número 6 até o versículo de número 8. Diz assim: Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência daria esta terra. Abraão construiu um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou o acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Então você vê que ele tem um objetivo. Interessante que a palavra Betel, como Maria sabe, é casa de Deus. E a palavra Ai é ruína. Então você vê que ele está ali entre Betel e Ai. Então, por um lado é ruína e por outro, casa de Deus, né? Vontade de Deus. E é interessante que a nossa vida é muito isso, né? Nossa vida hoje. A gente está entre estar com Deus e a ruína. E aí a gente está ali no meio, né? Cabe a gente para que lado a gente quer ir, né? Então, se Deus nos coloca em ação para nos conduzir ao objetivo que tem para nós. Deuteronômio 6:23. Não sabemos nada sobre a longa jornada de Abraão e Sara de Harã até Canaã, pois o que importava era o seu destino, né? Onde eles iam chegar, qual era o objetivo final. Séculos depois, Deus daria aquela terra aos descendentes de Abraão. No entanto, quando Abraão e Sara chegaram, eram estrangeiros e peregrinos, em meio a uma sociedade pagã, né? Continuando, a obediência nos leva a uma nova segurança em Deus e as novas promessas dele. Gênesis capítulo 2, versículo número 7 e Evangelho de João 7:17. Que consolo deve ter sido para Abraão e Sara quando receberam essa nova revelação de Deus ao chegarem a uma terra estranha e perigosa
quando caminha pela fé. Sabe que Deus está com você, não é nada, sabe que Deus está com você e não há nada a temer. E eu gostaria também de ler aqui Hebreus, capítulo de número 13. A gente já está indo aí para o finalzinho. Então, Hebreus 13, versículo de número 5 e versículo de número 6. Hebreus 13, 5. Que diz assim: conserve-se livre do amor, conserve-se livres do amor ao dinheiro e contente-se com o que você tem, porque Deus mesmo disse: nunca te deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é meu ajudador, não temerei o que me podem fazer os homens. Entendeu? Um texto, né, mostrando essa segurança de estar em Deus. Em Atos 18, 9 e 10, a gente vê Paulo sendo preso e quem o encoraja, quem aparece para ele é o próprio Jesus. Por quê? Porque quando Jesus vai encorajar Paulo, ele fala assim: ó, Paulo, ainda importa que ainda tem muita gente para o evangelho ser pregado, né? O que ele quis dizer? Paulo, ainda não é o final, aqui você não vai morrer aqui, tá? Porque eu ainda tenho um objetivo, né? O objetivo não foi alcançado, tá? Deus, aí também, os irmãos que quiserem, depois pode dar uma lida em 2 Timóteo 4,17, tá? Deus cumprirá os seus propósitos e realizará o que está no coração dele, tá? Então a fé nos conduz ao objetivo. A maioria de nós não recebe uma ordem para levantar um acampamento e ir para outro país, né? Então a nossa chamada, né, irmãos, não é igual a Abraão, né? Sai da tenda e a gente nem mora em tenda, né? E às vezes a gente nem vai para outro país também, né? Na maioria das vezes. Então, mas os desafios de fé são igualmente reais, né? Por vezes há problema sério em casa, no trabalho ou na igreja, né? E nos perguntamos por que Deus permite que tais coisas aconteçam, a fim de se apropriar da sua herança espiritual em Cristo. Você deve demonstrar fé na palavra de Deus e obediência à vontade de Deus. Tá? Então, assim, a receita é a mesma, né? Não tem muito para onde fugir. E 3, né? A fé nos coloca em movimento. Isso aqui eu acho muito bonito. Está no versículo de número 9, que diz assim: Depois Abraão partiu e prosseguiu em direção a Nequebe. Então a fé nos coloca em movimento. A vida de fé não deve jamais tornar-se estagnada, parada, pois se os nossos pés estão se movendo, nossa fé está crescendo. Observe os verbos usados para descrever a vida de Abraão. Olha lá, ele partiu, Gênesis 12, 4. Partiu e chegou, versículo 5. Atravessou, versículo 6. Passou dali, versículo 8. E seguiu dali, versículo 9. Deus manteve Abraão em movimento para que se deparasse com os novos desafios e fosse forçado a confiar em Deus para receber, né, a graça para socorrer em ocasião oportuna. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Acho que aqui é interessante. O cristianismo confortável é o oposto à vida de fé, pois peregrinos e estrangeiros devem enfrentar novas circunstâncias a fim de obter novas percepções sobre a si mesmo e sobre o seu Senhor. Então, o cristianismo ele é contrário a uma vida estagnada, parada, tá? É porque Deus nos coloca, a fé nos coloca em movimento, e é nesse movimento, nesse agir, que a gente vai experimentando assim o socorro em ocasião oportuna, tá? Hebreus 4,16. Como Abraão soube para onde ir e o que fazer, ele invocou o nome do Senhor, né? Orou ao Senhor e Deus o ajudou. Os vizinhos pagãos de Abraão viram que ele possuía um altar, mas não tinha ídolos, não tinha lugares sagrados, mas construía o seu altar onde levantava a sua tenda. Era possível traçar o caminho que Abraão havia percorrido, né? Até então seguindo o rastro dos altares que havia deixado para trás. Aí legal, onde ele ia, né? Ele se estabelecia, ele
construiu um altar ao Senhor, ele invocava o nome do Senhor, tá? Não se envergonhava de adorar a Deus abertamente enquanto seus vizinhos pagãos observavam. Então o próprio Abimeleque, né, quando Abraão se estabelece ali hoje, né, dentro do contexto bíblico, seria onde é a terra dos filisteus, ele se estabelece e o próprio Deus começa a abençoar Abraão e ele começa a prosperar. O próprio Abimeleque vai lá se queixar e até questionar, tá? Porque Deus o abençoava. Então, os vizinhos de Abraão, né, pelo movimento dele, viam o Deus de Israel, né, ou Deus do Abraão, o abençoando e o ajudando a vencer os obstáculos. Tá? A essa altura da narrativa bíblica, Abraão encontra-se no lugar que Deus reservou para ele, fazendo o que Deus ordenou. Mas a história não termina aí. Esse é o começo. Mesmo quando você está vivendo em obediência, passa por testes e enfrenta provações, pois é assim que a fé cresce. Mas o mesmo Senhor que fez você mudar, alcançar o objetivo e continuar em movimento, também o fará atravessar as provações se você o seguir pela fé. Então é bonito quando a gente olha, né, a gente vê em perspectiva a história, a narrativa bíblica da história de Abraão, e a gente se identifica muito com isso. Foi até o que eu comecei a dizer quando a gente estava nessa transmissão, né? Quando a gente fala de redenção, a gente fala da salvação, a salvação é Deus nos libertar, né? Deus nos tirar das trevas. Então a redenção, o que é isso? É como que eu vivo isso? É eu ter uma vida de experiência com Deus. Então é muito bonito isso quando a gente olha para a vida do Abraão, cara, Deus está chamando ele, mas ao mesmo tempo que Deus está salvando Abraão e Deus está intervindo na vida de Abraão. Porque o Deus ao qual nós servimos, irmão, ele é um Deus que intervém, é um Deus que participa da história humana, tanto num contexto, assim, vamos dizer, da comunidade, vamos dizer assim, mas também do indivíduo. Eu disse isso de manhã, Deus ele se estabelece, ele faz suas alianças por meio de indivíduos. Deus fez aliança com lá em Gênesis 3,15 com Adão e Eva. Deus fez uma aliança com Noé. Deus faz uma aliança com Abraão. Tá? Deus fez uma aliança com Jacó. Deus vai fazer aliança com Israel. Então, e Deus por meio de Moisés. Então Deus sempre se comunica com os indivíduos. Então Deus é aquele que nos coloca em movimento e nós temos experiências com Deus por meio da fé. Tá? Para resumir o tópico aí, assim, mais o mesmo Senhor que fez você mudar, alcançar os objetivos e continuar em movimento, também o fará atravessar as provações se você o seguir pela fé. Amém? Que Deus possa, assim, irmão, abençoar, né? Eu já quero também pedir desculpa para os irmãos, aqueles que nos acompanham, tá? De manhã, a gente teve um problema de internet na igreja, não deu para fazer a transmissão ao vivo, mas aí fica o registro, tá? Para não ficar sem na continuidade. Quero dar a paz do Senhor aí para o Elias, para o pastor Jackson, da irmã Cristina, o pastor Renato estava conosco. Então quero terminar isso aqui orando, né? Então, de Abraão ali foi o novo começo. E com nós estamos andando com Deus, nós somos peregrinos na terra. E nesse movimento que Deus está fazendo, e nós estamos fazendo para com Deus, isso é um momento propício para que Deus possa nos abençoar, que o nome do Senhor seja glorificado por meio do nosso nome. Pai, em nome de Jesus, quero louvar o Senhor por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu nesta tarde, de podermos meditar na Tua Palavra, e que o Senhor possa abençoar todos os irmãos e irmãs que estarão vendo, ouvindo esse ensino, e que o Senhor possa, por meio dele, Senhor, edificar a vida, os conduzir, os socorrer, os consolar, nos guia segundo a Tua vontade, Pai, assim como o Senhor estabeleceu uma aliança com Abraão, a qual o Senhor realizou a Tua vontade, e nós estamos aqui porque Ele creu, e nós queremos também que o Senhor use-nos como instrumento nas Tuas mãos, em meio a uma geração pecaminosa, caída, e que o nome do Senhor Jesus seja glorificado por meio das nossas vidas. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, Deus abençoe aí, fique com Deus todos.